Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade à nossa aula sobre conjuntos, certo? Ah, aqui, né, eu na aula anterior tinha passado os conjuntos numéricos, né? Tá tudo aqui, tá? E agora a gente vai falar sobre operações entre conjuntos, né? Que temos duas operações, uma chamada, né, a princípio aqui, uma chamada união, né? E a outra chamada interseção. Então, como está escrito aqui, né, a união entre os conjuntos são todos os elementos do primeiro conjunto e todos os elementos do segundo conjunto, tá? E a interseção entre esses dois conjuntos são todos os elementos que estão nos dois conjuntos simultaneamente, tá? Agora eu vou escrever aqui a notação. Então, o símbolo de união é aquele U que eu utilizei. Esse é o símbolo de união, tá? É como se fosse um U maiúsculo mesmo. Deixa eu escrever aqui. Ó o costume, né? Já tava fazendo chaves, mas eu vou só colocar só aqui, né? Esse é o símbolo de união. E o símbolo de interseção é justamente, né? É um U de ponta cabeça, no caso, né? Que a gente vai inverter ele aqui. Então, isso é interseção, tá? Vou só escrever aqui de novo. Interse... Calma. Interseção. No mouse é bem ruim de escrever, mas a gente dá um jeito. Tá? Então, esse é o de interseção. Vou deixar um espacinho aqui, porque eu já vou fazer, né? Só deixa eu ver o próximo slide, né? Que é justamente um exemplo, né? Que eu iria fazer aqui do ladinho, mas vou fazer aqui, então aqui no próximo slide que eu justamente preparei para isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união dos conjuntos, tá? Então, a gente vai ter o conjunto A e vai ter o conjunto B. Então, como na definiçãozinha foi falado, são todos os elementos que tem A e juntar com os elementos que tem em B. Ou seja, é tudo isso daqui, deixa eu pegar a caneta aqui, tudo isso aqui com tudo isso aqui. Então, vou escrever. Lembrando que a ordem não importa, então vou escrever primeiro o que está no A. Ah, professor, eu quero jogar uma letra que está aqui no meio. Pode jogar, não tem problema nenhum. Você só está mudando a ordem dos elementos, mas você está colocando todos eles dentro do conjunto, né? Que é isso que importa. E aqui a gente vai ter A, B, C, D. Meu D ficou um pouco ruim, mas não tem problema. E o E. Tá? Então, a união B é tudo isso aqui, certo? Agora, a gente vai ter, né, digamos, a gente tem duas operações, né, simultâneas, certo? Então, a gente tem primeiro interseção e depois união. Nesse caso, que não tem parênteses, perceba que não tem nenhum parênteses, só tá, digamos, uma ordem. No último caso tem parênteses, eu já vou explicar como a gente vai fazer. Quando não tem parênteses, está exatamente assim, a gente vai seguir a ordem. Então, primeiro a gente vai fazer A interseção C, e depois a gente vai fazer união com D, tá? A gente vai seguir essa ordem. Então, primeiro a gente vai fazer A interseção C. Então, vou fazer aqui uma flechinha. Então, primeiro isso, eu quero fazer A interseção C. Então, lá pela nossa definição, eu acho que não vai dar espaço, depois eu faço aqui embaixo. Tá? Pela nossa definição, são todos os elementos que estão em A e estão em C simultaneamente, ou seja, os elementos que eles têm iguais. O 1 está no A e está no C? Tá. Então o 1 está na interseção. O 2 está no A e está no C? Está. Então ele está na interseção. O 3 está no A e está no C? Não. Ó, perceba, o 3 está ali no A, mas ele não está aqui no C. Então o 3 não está na interseção. Tá? O 5 está no A e está no C? Não, o 5 não está, novamente, né? Ele só está no A. O 8, tá? O 8 está no A e no C? Não está, então ele não está na interseção. O 13 está?
o 13 não está na interseção, tá? Então os elementos de A eu já conferi todos, não tá nenhum. Aqui no meu conjunto C, né? O 1 e o 2 eu já coloquei, lembrando, a gente não repete. O 4 tem no A? Não tem. 6 tem no A? Não tem, né? O C tem no A? Não tem. O D tem no A? Não tem. E o G tem no A? Não tem, né? Eu fiz essa conferência dos dois conjuntos, né? Apenas para explicar bem o passo a passo, né? Mas fazendo apenas a conferência, tipo, esses elementos aqui com esses, já dá para perceber, porque eles têm que estar nos dois simultaneamente. Então, se tá nesse, tem que ter nesse aqui. Então, por isso que eu nem precisava conferir o C, tá? Eu conferi apenas só para explicar. Então, o meu A interseção C são esses dois elementos apenas, o número 1 e o número 2. E agora a gente vai fazer união com o D, tá? Então, vou fazer uma flechinha, né? Então, a gente tem que pegar esses dois elementos e unir com o D. Coloco 1 e 2, que estão no meu A interseção C. Perceba que aqui no D, ele já tem 1 e 2, então eu não preciso colocar de novo, ok? Eu mantenho só esses dois aqui. A letra A letra B e o número 15. Então, né, nada mais, nada menos, deu a mesma coisa que o próprio conjunto D, tá? Está correto, pode acontecer disso daqui, tá bom? Então agora esse caso aqui, né, nosso terceiro caso ali. Perceba que ele tem um parênteses, certo? Então, como ele tem um parênteses, a gente vai resolver, é tipo como fosse literalmente, né, uma expressão algébrica, uma equação matemática, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? Então a gente vai pegar e resolver primeiro isso aqui, C interseção D, e depois fazer união com B, tá? Então vou colocar C interseção D, tá? Fazer um D mais redondinho, tá? E vamos ver quais elementos eles têm em comum. Agora, vou fazer apenas, né, a, a sequência certinha ali, só de um deles, no caso do C. Então, o número 1 tem no C e tem no D, então o número 1 está na interseção. O 2 também está na interseção. O 4 não está, o 6 não está, o C não está, a letra D não está e o G não está. Então, o meu C interseção D é 1 e 2, né? Por coincidência, tá? Cuidem com isso. Por coincidência, o A interseção C deu a mesma coisa que o C interseção D. Isso foi coincidência do exemplo que eu peguei aqui, tá bom? Isso foi uma coincidência, ok? Então, depois de eu fazer essa interseção, né? Eu vou fazer a união com B, tá? Então, vou pegar já esses dois aqui, o 1 e o 2, e vou unir com o B, que são todas essas letras aqui. A, B, C, D e a letra E, tá, pessoal? Então, é assim que você vai resolver as operaçõezinhas básicas entre os conjuntos, né? Outra coisa, nesses meus exemplos, eu peguei, né? Aqui vocês viram, né? Primeiro resolvi a interseção aqui, depois resolvi a interseção aqui. Tá? Foi coincidência. Pode ter casos que vai ter uma união primeiro e depois vocês fazem a interseção, tá? Isso for pura coincidência, ok? Então vamos para o próximo, né? Aqui um outro conjunto, é um conjunto bem específico, na verdade, é o conjunto vazio. A gente vai finalizar com a aula aqui, né? É o conjunto vazio, né? O que é conjunto vazio? O conjunto vazio é um conjunto sem elementos, tá? Por isso o nome de vazio. Com isso nós temos algumas propriedades, umas propriedades com o conjunto vazio, tá? A notação dele é literalmente como fosse, né, um zero, olha, entre aspas, um zero, cortado no meio, tá? Né, com um risco aqui no meio, na diagonal, tá? Esse é o conjunto vazio. Se a gente fosse fazer a notação de conjuntos, né, basicamente seria as chaves sem nada dentro das chaves, né? Não tem nada aqui dentro, tá? Então, o que eu geralmente gosto de falar para os alunos é para eles pensarem, por exemplo, uma carteira de dinheiro, né? Uma carteira de dinheiro é o conjunto e todo o dinheiro que tem lá, são os elementos. Se a carteira não tem elementos, né, se ela está vazia,
né? Ela não tem nenhum, entendeu? Não tem nenhum elemento. Mas a carteira, dita propriamente, o conjunto carteira, existe. Só não tem dinheiro lá dentro da carteira, né? Ou porque você não trabalhou, ou porque você, né, por algum outro motivo, né? Gastou, pagou conta, que nem eu, tá? Então, por esse motivo, na carteira não tem dinheiro, né? Mas, óbvio, podemos adicionar dinheiro, qualquer coisa. Mas, a princípio, ela está vazia. Então, né, isso é uma boa analogia para fazer com o conjunto vazio, tá? A carteira está ali, eu tenho o meu conjunto, só que eu não tenho nenhum elemento dentro dele, tá? Então, aqui, as operaçõezinhas A união vazio, tá? Ou, que é a mesma coisa que vazio união A, é o próprio conjunto A. Pegando a analogia do dinheiro, se eu não tenho nada, minha carteira está vazia, e você tem 10 reais na sua carteira, e a gente juntar os dois, a gente vai ficar com 10 reais. Ou seja, né, todo o seu dinheiro, que no caso é o conjunto A. Tá? Agora vamos fazer o inverso. Né? O B interseção vazio é a mesma coisa que vazio interseção B, que é igual ao vazio. Tá? Esse já é um pouquinho mais complicado de se entender, tá? É assim, é uma coisa mais, como eu posso dizer, ah, bem subjetiva, então isso tem que pensar um pouco mais. Mas também vou tentar fazer a analogia da carteira de dinheiro. Você tem 15 reais na sua carteira. Um exemplo, 15, tá? Pode ser qualquer quantia de dinheiro. E eu não tenho nada. O que a gente tem em comum, tá? Daí você pode pensar que a gente não tem nem nada em comum, né? Que é, em teoria de conjuntos, nada seria o conjunto vazio. É um pensamento ótimo. Mas o outro pensamento que eu posso fazer é o seguinte também, né? Que você tem na carteira 15 reais. Então vamos supor que você tem uma nota de 10 e de 5. Provavelmente você vai ter um espaço ainda para colocar outras notas. Então esse espaço tá vazio. Não concorda comigo? Né? Esse espaço dentro da sua carteira está vazio. Então ainda eu consigo colocar mais um pouco de dinheiro ali dentro. Então esse espaço vazio é igual, no caso a interseção, a gente quer saber as coisas iguais, é igual ao meu espaço vazio, sabe? Então é uma analogia que eu posso fazer aqui, tá? Então vamos aqui. Aqui o diagrama de Venn vou continuar na próxima aula, tá? Já deu um horáriozinho, já passou um pouco dos 10 minutos, né? Mas não tem problema. Então, não esqueçam de avaliar o vídeo, né, pessoal? Deem dicas, sugestões, que assim que possível eu vou ler nos comentários, tá? É isso e até a próxima. Valeu!